Pessoal, dando sequência, eu fiz 2 vídeos há pouco, e aproveitando o meu tempo aqui, que eu agendei aqui para esses vídeos, vejam vocês, hoje é fevereiro, 23 de fevereiro, uma terça-feira, 2026. Nós tivemos, ontem, eu quero comentar isso porque talvez vai ser muito importante, principalmente para as pessoas que têm algum entendimento no mercado financeiro, certo? Eu já fiz muitas mensagens, estão aí nesses vídeos para trás, sobre isso, meu ponto de vista sobre esse, incrivelmente, um deságio que ocorre de maneira brusca, né, como ocorreu com o ouro, certo? Ontem nós tivemos uma queda assustadora, não é? Mas vejam vocês, e começou na sexta, na verdade, toda a armação foi feita na sexta passada. Então, gente, isso prova esse absurdo que houve no ouro, o que houve no Bitcoin também, nas moedas, né? Que foi uma coisa histórica, praticamente, a queda. Mas vejam vocês, é exatamente isso que eu falei em vídeos passados, como que o Brasil precisa de crescer para dentro, certo? E não só se preocupar com exportações, correto? Hoje, por exemplo, fevereiro 3, a América anunciando que foi feito o acordo com a Índia. A Índia agora não vai mais comprar o petróleo da Rússia. Mas a Índia é um parceiro do Brasil agora, pelo BRICS, não é? Então, que esse vídeo chegue à equipe econômica do presidente Lula, chegue ao Lula, para eles entenderem isso. Que eu venho falando, que o presidente Lula estava se gabando muito que fez o acordo do BRICS, mas aquela coisa não é bem assim, porque o BRICS está calçado em exportações combinadas, certo? Eu mesmo me pergunto, e na hora que a China começar a sentir prejudicada, e na hora que a Índia começar a se sentir prejudicada, como é que fica a história do Brasil que só acha que as portas vão sempre estar abertas para exportar, não é? Então, aí agora tá a resposta. Ó. A América já passou o trator em cima e já conseguiu tomar uma parcela dentro do BRICS, que é a Índia aceitando de não comprar o petróleo russo, né, lá da rocha. Então vejam vocês, é muito importante a mentalidade política do Brasil entender isso que eu venho falando e falei em outros vídeos. Nós temos que crescer para dentro. Infelizmente, mas isso agora, ó, infelizmente mesmo, tanta mídia econômica no Brasil, os pensadores que entendem do assunto, tanto o grosso aqui dos YouTubes, do pessoal do YouTube que colocam mensagens, vê a notícia, vem só trazer os números, ocorreu isso, aquilo. Olha, temos que mudar isso. Não é trazer números, não é ficar. E é pior que ainda fica um cópia-cola, fica todo mundo copiando um outro. Não é isso. Vamos dialogar, gente. Vamos discutir, igual eu estou querendo discutir aqui, ó. Implementar uma mentalidade no Brasil que todos os YouTubers vão entender igual, a mídia econômica vai entender igual, o governo vai entender igual, que seja, nós precisamos de criar um solo no Brasil, um solo forte, certo? Que não viva traumas. Olha como é que a queda do ouro deu um trauma no mercado. O dólar, todo mundo quer preocupar com o dólar. O dólar está acabando, acabou os Estados Unidos. Acabou nada, rapaz. Estados Unidos é uma potência gigantesca, gente. Quem fala isso não conhece o chão brasileiro. Quer ver que só vem no Walt Disney. Vai lá no Walt Disney, volta, não é? O Walt Disney é a pior porcaria dentro da América, rapaz. É exatamente a pior porcaria. Quem gosta de Walt Disney é país que não puderam ter ele, as crianças dentro dele, vem visitar, ficam lá e voltam para o Brasil, certo? Pois é. Hoje a mentalidade de uma criança americana é esses super-heróis que existem,
certo? Os brinquedos são feitos em cima disso. É lógico que continua fabricando todo, toda a mídia do, do Disney, continua. Não é? Fazem filmes fantásticos. Os personagens, desde a época que eu era criança, continuam funcionando. Mas o mundo é outro, gente. O entendimento é outro já. Entendeu? Vocês não estão vendo? A Disney já existe correndo para séculos. O papel não sai de $100. Vocês já observaram isso? O papel não sai de $100. Porque a mentalidade americana que opera mercado entende que aquilo ali é um business que já alcançou o seu ponto máximo e que, de uma forma magnífica, ele ainda continua operando, porque a mentalidade do globo quer visitar a Disney. Mas não é uma coisa de, de um futuro, de um norte, de maneira alguma. Não é? Como existe hoje as empresas de tecnologia, não é? Por exemplo, as 7 magníficas, que eu já até falei que não é mais 7, é 6, porque uma já tá indo para o buraco mesmo. Então, quer dizer, o que eu quero dizer aqui, gente, isso é questão lá dos Estados Unidos, não vamos misturar as coisas, não. O que eu quero dizer aqui que é importantíssimo nós temos esse solo brasileiro, nós temos o nosso mercado financeiro forte, nós parar de passarmos vergonha, porque quando você opera um mercado brasileiro e você fica, o papel tal é bom de dividendo, o papel tal paga muito dividendo. Rapaz, isso parece uma coisa gigante, né? Bacana, um painel gigante, bonito a ser seguido, mas isso mostra o fracasso nosso, porque o dividendo é uma consequência. O que manda é o preço de face do papel, a estrutura das empresas, certo? É o gigantismo delas, que são bem gerenciados dentro da economia, certo? Isso aqui é muito importante, gente. Elas sabem o tamanho do norte que elas possuem e vão bater para isso, certo? Eu lembro que a Microsoft, por exemplo, a Microsoft ficou cozinhando galo por muito tempo, $14. $14 por muito tempo, gente. Qual o problema? Não tinha caixa bom, não tinha futuro, não. Super, estava bom o futuro. Mas ficou fortalecendo, criou caixa demais, certo? Demais da conta mesmo, a ponto do governo americano, na época, entrar em uma negociação dela comprar os títulos americanos. Porque era tanto dinheiro disponível e o papel, só congelava, certo? Não andava, o preço de face não andava. Inclusive virou como é que a gente fala? Virou um ponto de apoio para muita fortuna americana, que muita gente tirava uma parte, queria pôr nela, porque sabia que o norte dela era gigantesco, como realmente era, e hoje prova que foi mesmo, porque isso eu estou falando mais de 20, 30 anos para trás. Isso também não. Mas me compreenderam? Então, desculpe que às vezes os meus números são assim, eu não trago números exatos, tá? Não precisa, minha mensagem manda. É assim que eu penso. Então, gente, mas porque o meu número, minha mensagem é confiável, não é uma balela, não estou falando balela, é uma coisa confiável. Então vejam vocês, aquele saldo positivo gigante, né, fez o papel segurar, porque não tinha futuro. É aí que está a história. O futuro era gigante, o norte era gigante. Mas nós não tínhamos naquela época, naquela década, o instrumento que nós temos hoje dentro do mercado. A própria Microsoft, não é? Não tínhamos. Não é? Então, isso gerava, apesar do futuro ser gigante, é como, por exemplo, vamos para Marte. Marte é um futuro gigante nosso. Mas nós não temos o caminho, certo? Nós não temos a tecnologia, temos o norte, certo? Então, como era muito acúmulo de dinheiro, virou aporte, virou suporte para grandes fortunas, porque não desvalorizava. Você não via a Microsoft a $7, $9, crise que fosse, não vinha 10, era 14, 16, 14, 16. Você podia comprar tranquilo, 14 vendendo 16, voltava, e era assim que era feito. Né? Esse gap aí, isso aí fez muita gente ficar milionária. Pois é, mas o que eu quero dizer é que é assim que nós estamos, certo?
ou melhor, não é isso não, terminando a Microsoft. Por causa disso, muita gente não operou papel condensou. Diferente de quando as tecnologias foram se aprimorando, surgindo, o papel desenvolveu, não é? Então, o que eu quero dizer, gente, que nós precisamos de criar é isso no Brasil, certo? Aqui no Brasil, precisa disso. O governo tem que criar um sistema, e eu posso falar nisso, que eu tenho ideias para isso também. O governo precisa de criar um sistema para levar o mercado financeiro lá do Pará até o Rio Grande do Sul. As pessoas comprarem as ações, as pessoas terem um foco de longo prazo, certo? E é lógico, como eu falei, os juros é consequência, desculpa, gente, o dividendo é consequência, mas que traz uma fortaleza para o papel, não é? Para as empresas, não é? E olha, todo mundo que compra papéis de dividendo estão satisfeitos, com todo merecimento, não é? Mas está errado. Isso que eu quero dizer, está errado. Nós temos como ser muito melhores ainda se nós conseguirmos fazer a empresa criar um dinamismo para ela ser vista, Brasil todinho, e ser procurada na boleta, comprada, certo? É isso que eu quero dizer. É muito importante isso. E eu falei só no termos de mercado financeiro. Simples, de uma forma muito simples. Porque minha conversa aqui é para que seja entendida. Não é para aparecer. Tem muito analista que eu estou vendo no Brasil começou a conversar agora, fala em curva. Oh, não se falava em curva, não é? Agora é curva. Né? A fotografia aqui, gente, é assim. Ó. Pois é, estão copiando o mercado americano. Essa que é a verdade. Mas de alguma forma já é alguma coisa, né? Mas que não deveria ser assim. Nós deveríamos criar o nosso diálogo, o nosso termo, o nosso alfabeto, entendeu? Então nós temos como ser gigante, gente. Brasil é uma maravilha. Lá no mercado financeiro, sabe qual que é o problema do mercado financeiro? Se eu tivesse uma tarrafa, eu jogava e comprava de tudo. Mas tinha alguns peixinhos que eu ia pegar que eu ia tirar fora. Infelizmente, porque é maracutaia. O problema do mercado financeiro no Brasil é a maracutaia de muito empresário. Cria aí para poder fazer uma limpeza no mercado e aquilo fecha depois. Isso é um absurdo isso. Quantos que aconteceram aí? Vamos pegar de 15 anos para cá. Oh, foi muita coisa. É fácil lançar ação, mas depois some, desaparece e a gente vai ver que aquilo ali era uma ilusão tremenda, mas alguém ficou com o dinheiro de quem aplicou, não é? Porque o papel desabou e adeus, não é? Então, gente, mas isso é uma consequência dentro de um mercado forte, é assim mesmo. Ou o nosso mercado é fraco, nós sofremos mais ainda por causa dessa consequência de gente cara de pau vagabundo que faz essas coisas dentro do mercado financeiro. E olha que são gente de famílias importantes, não é? Mas aquela história que eu falo, quem tem um olho em terra de cego vira rei, não é? Então eles estão sendo o olho, o Brasil é um país cego para o mercado financeiro, certo? Agora, vejam vocês, por que é fundamental isso? Vocês viram o problema no ouro? Olha o tanto de gente que pulou fora no mercado brasileiro, certo? Vocês viram a alta enquanto a alta dos índices de óleo subia muito, que o ouro desabou, olha como é que muita gente entrou para a Petrobras e outras petroleiras e outros setores ligados, né, dentro desse complexo, né, do óleo, né, e já começou a dar água, infelizmente. Então, quer dizer, nós temos que parar de olhar para os Estados Unidos. É isso que eu quero dizer, gente. Certo? Nunca se olhou tanto para os Estados Unidos como está se olhando hoje. Não, olha, a mídia 20 anos atrás não olhava. A mídia 10 anos atrás não olhava. Certo? É um aqui, outro ali. Hoje todo mundo quer falar bonito, quer usar palavras em inglês, quer falar os termos que se usam no mercado. Olha, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O caminho é criarmos uma economia robusta no Brasil. Certo? Se nós tivéssemos hoje uma economia robusta, vou dar um exemplo aqui para vocês agora, muito sério. Hoje, eu falei no início, o governo americano
fechou a ponte entre Índia e o BRICS, porque ficou ruim para a Índia. A Índia teve que aceitar, falar que não vai mais vender petróleo para a Rússia. Vocês entenderam essa complexidade? Como que realmente colocou para trás Lula, lá o governo da China, da Índia, da Rússia? Colocou para trás, gente. O trator americano passou por cima desse BRICS e já comeu um pedaço dele. Mas se nós fôssemos fortes, igual eu estou propondo aqui nesse vídeo, e já falei muito para trás isso, certo? Não é porque aconteceu esse problema ontem que eu estou falando aqui, não. Nós, simplesmente o presidente Lula podia dar um tapa na mesa e falar, espera aí, no BRICS não se mexe. Compreenderam meu ponto? No BRICS não vamos mexer no BRICS, não vamos aceitar a mão americana vir mudar as diretrizes do BRICS. Nós construímos, costuramos e vamos continuar firme nele. Certo? Não. Ele vai ficar calado, vai ficar lá agora, assim, o presidente Lula lá em Brasília. Fazer o quê, né? É assim mesmo. Toma um tapa na cara, rapaz. E vai lá e conversa com esses outros cabeças de controle do país, os governos, para tomar uma frente com esse país da América, rapaz. Isso é uma pouca vergonha. Construiu o que construiu no BRICS e eu bato palma. E agora vai já aceitar a primeira passada de trator em cima pelos Estados Unidos? É um absurdo isso. Mostrou que o BRICS não é nada. Já são carneirinho, nós somos carneirinho ali, ó. Nós somos igual carneirinho, entendeu? E nós temos tudo para dominar o mundo, dominar no sentido que eu falo assim, superar essa mão americana, a mão de querer ser polícia do mundo e de querer dominar o mundo, de chicotear o mundo. Nós temos como superar isso. Eu usei um termo muito errado aqui agora, que eu falei, nós somos superior no mundo. Quero ser superior, no Brasil não tem que ser superior a ninguém. China não, e Rússia, Índia não. Mas é ter força para confrontar e não deixar acabar com esse imperialismo americano, que isso aqui derruba tudo. Isso aqui derruba tudo. Entendeu? Tudo que eu tive na minha vida que desfavorável para mim é um problema americano. Certo? Tudo que um business brasileiro tem de fortaleza, ele sempre está pensando assim, dólar. Se o dólar caiu, eu estou prejudicado. Se eu subir demais também, eu estou prejudicado, porque eu tenho que comprar equipamentos, vou pagar caro. Ô, gente, o que eu faço, hein? Viram? É muita dependência. Já fiz outros vídeos para trás falando, malhando o dólar. Nós temos que acabar com essa dependência. Mas, infelizmente, os vídeos que a gente vê aqui no YouTube, do complexo aqui de pessoas que podem pensam fora da caixa e vêm dar suas opiniões, é baseado assim, está acabando, então acabou o mundo. Não acabou o mundo não, gente, pelo amor de Deus, não acabou o mundo não. A América é uma fortaleza, certo? A América é uma fortaleza. De norte a sul, leste a oeste, é uma fortaleza. Possui muitos problemas, na área de saúde, por exemplo, na área de educação e muitos outros problemas. Mas problema todo mundo tem. Nós no Brasil temos milhões. Inclusive os mesmos problemas que eles têm, nós temos também. Nossa saúde, no nosso plano de saúde. Vocês são satisfeitos com o que vocês pagam de plano de saúde? Só se vocês forem um shake para pagar tão caro e ainda o serviço é uma porcaria. Entendeu? O SUS, que o governo com a boca lá na orelha, vem falar que está muito bom. Tá bom nada, rapaz. Você vai para o SUS, pode começar a rezar. Encomenda o caixão. Entendeu? Então, nós temos que criar fortaleza dentro do Brasil. Na minha opinião, a fortaleza se cria no chão de fábrica, nas escolas. Criança brasileira tem que parar de ficar aprendendo tabuada. O mundo é muito competitivo, o mundo é muito instruído hoje em dia. Hoje em dia, uma criança tem que crescer acreditando que existem planetas, no universo existem universos, ou seja, do jeito que for que está se falando, eles têm que tomar conhecimento. Entendeu? A ciência de laboratórios é fantástica. Fabricações de remédios, as crianças têm que tomar conhecimento.
As crianças têm que tomar conhecimento de quando elas veem um avião, não é ficar falando, aquele avião ali, nós fabricamos, a Embraer é a melhor fábrica do mundo. Não é não, gente. Tem que mostrar para as crianças que há 100 anos atrás se fazia nas pranchetas, se fez milhares e milhares de tipos de aviões, que nunca foram à frente, mas se projetava, praticamente em garagem de quintal, porque todo mundo via que aquilo ali seria um negócio do futuro. Mas, infelizmente, os nossos crianças hoje, né, acham assim, se vê um avião, o que vai acreditando no que a mídia fala. Fábrica de avião, é a melhor do mundo. Melhor nada, importa avioneta, a gabine todinha importada, avioneta, alumínio de aviação, nós não fabricamos, porque o alumínio é flexível e super resistente, e por aí vai, óleos, equipamentos de dentro do avião, tudo. Então, existe muita ilusão no estudo do Brasil, certo? Existe muita ilusão. Não é? Uma criança cresce acreditando que remédio foi feito pelo Brasil. O governo não demonstra que muitas patentes foram terminadas e aquele remédio genérico, aquilo ali já pode ser usado. Mas não tem nada de Brasil que veio construído por décadas e décadas para trás, na prancheta de outros países. Então, é isso que é o estudo que deveria ser feito. Não é essa porcariada, historinha, geografia, matemática assim de tabuada, não é? De jeito nenhum. A criança tem que conhecer todos os instrumentos de medição para se fazer uma estrutura, uma construção. Isso o ensino tem que mudar para isso, entendeu? E o mercado financeiro tem que mudar para o entendimento que nós temos que operar dentro do nosso preju, vamos dizer, uma palavra que se usava muito há 40 anos atrás, preju. Hoje eu não vejo falar essa palavra mais, é prejuízo. Né? Que seja, nós vamos operar ali gira gaps para alta, para baixa, dá preju, ou então dá sucesso. Então mas baseado no quê? No parque que nós temos. Aí vocês podem dizer, meu senhor, mas o nosso parque é praticamente São Paulo, não é? Por causa que não existe vontade política em desenvolver isso, certo? Não existe. A vontade política quer centralizar ali, mas não quer expandir. E o empresariado, por causa que vai na carona, como se diz, para que eu vou esquentar a cabeça? Né? Para que eu vou... A minha metalurgia, por exemplo, agora o governo quer que eu ponha lá no Nordeste uma, lá no Pará outra, lá no Norte, outra lá no Rio Grande do Sul, outra lá para o Sudeste, lá em Minas. Que nada, vou ficar com ela aqui. Né? Então, quer dizer, o governo precisava de obrigar a expansão no país, certo? Porque dá para fazer. E isso cria ambiente de trabalho para todo mundo, isso desenvolve. Quantos biomas que tem no Brasil, igual lá do Nordeste, que não tem ninguém, rapaz. A não ser cascavel, escorpião, para lá e para cá, gambá, mais nada, entendeu? Uma jaguatirica para lá e para cá, acabou. Tudo seco. Não era para ser assim, não é? Tudo era para ser irrigado, não é? Aí vem lá o governo agora, vai ter o São Francisco, e o São Francisco, a transposição do São Francisco, olha, muito pouco, pouquíssimo, super pouco, multiplicado por 1000, mais mil, pouco, multiplicado por 1 milhão, certo? É porque vocês aí em Brasília só são enrolar saco, vocês falta vontade política para fazer as coisas, porque tudo aí é uma tranquilidade tremenda, né? Fica todo mundo mostrando aí a ferradura branca na boca, e como se o país fosse paz e amor, tá tudo bem, e lá tudo precisando de melhorias e de empreendimentos, e vocês não querem suar o sovaco, certo? Então é isso, não querem trabalhar, entendeu? Turma de coça-saco, tá bom? Bandidos, é isso que eu considero. Brasília é uma porcaria, tá? É uma porcaria. Doia quem doer. Tem um ou outro ali dentro bom, mas o resto, que eu não sei nem como é que esses bons que eu falo conseguem sobreviver num ambiente daquele, certo? Não sei. É um absurdo, não é? Então, gente, é por isso que eu tiro o chapéu para um jogador da minha época, quando eu era jovem, ele era muito sucesso no Brasil, camisa 10, não posso falar o nome porque dá uma confusão tremenda. Mas ele foi convidado para ser o ministro dos esportes. Acho que ficou 3 meses lá.
voltou para o Rio e falou, não vou lá mais, não ponho o pé. Lá tem muita gente boa, mas a maioria é só gente com pensamento voltado para eles mesmo. Tirei o chapéu, entendeu? Porque eu digo, tá vendo? Mas aqui, olha, teve um político agora, recente, agora do presente daí, né? É, é, o, deixa eu lembrar o nome dele. Senhor Tiririca. Vocês devem ter lembrado, o Tiririca foi para deputado, que teve uma eleição grande, né? Ganhou bem. Pois é, e ele largou a política, ele falou que não quer mexer com aquilo, porque lá não tem. Ele não viu nada de bom lá dentro. O que a mídia falou sobre o Tiririca no outro dia? Nada. Viu o erro da mídia? Absolutamente nada. Ali nós tínhamos um elemento acusando um sistema. Eu posso ser processado pelo que eu estou falando, mas ele não poderia, porque ele tem a blindagem política. Mas a mídia não bateu em cima, não ajudou a levar aquilo para frente. Não é? Então, gente, o que eu quero dizer, voltando lá no início do vídeo, que ontem o mercado financeiro do Brasil sofreu, certo? Por causa do problema do ouro. O dólar está dando pique para cima, pique para baixo, o gap está praticamente, fica sem, não tem condições de ser operado. O que prevalece é os juros, né? E como sempre os juros foi um mandatário dentro do mercado. E, na verdade, o que ocorreu foi o que estava para sair, né? Que é o novo mandante do Fed, e que na verdade veio de uma forma que ninguém esperava, também, não é? Aí vocês vão dizer, mas caiu foi depois, não é? Saiu a notícia antes, mas o mercado sabe antes, gente. O mercado sabe muito antes. O agendamento, por exemplo, todo no ouro, não foi, não foi no dia que vocês leram aí, que tem gente mostrando gráfico, não foi não. Já tem de dias atrás, dias e dias atrás, já se sabia, já estava toda a armação, muita gente saindo fora, inclusive, entendeu? E não direto na pedra, mas já estavam armados para poder sair de uma vez, e quem segurou o pepino é quem comprou no calor da alta, certo? O mercado funciona assim, né? Por isso que a notícia, o entendimento da notícia é muito válido antes, né? Porque quando a notícia sai, já está armado. As bancas todas já se prepararam. Certo? Banca é o nome que eu dou para esse complexo de negociações, certo? E eu falava em banca nos anos 2000 no Brasil, e muita gente, inclusive, jogou pedra em mim, por causa que eu chamava de banca, né? Mas eu chamo até hoje, banca. Conheço é banca. Só de bancas aqui dentro de escritórios residenciais. São 230 mil pessoas. E essas pessoas estão em torno de 6, 7, 10, às vezes até muito mais, operando para cada família. E 1 milhão é o mínimo. Tem muito dinheiro rolando, muito dinheiro roda, principalmente vindo lá da Califórnia, certo? Brasil, eles não sabem nem quem que é Brasil, eles não têm o menor conhecimento, certo? Por aí vocês verem a fortaleza que é o mercado americano. Então, quando eles vêm para o Brasil, é para fazer uma varredura e pula fora, só volta tudo para lá de novo, certo? E mesmo assim é alguns, não é, não é o complexo todo, não. Então, gente, o que eu quero dizer é que você e todos que foram investidores de bolsa, desculpa, bolsa não, mercado financeiro, bolsa era nos anos 70, certo? Mas vocês podem observar que essa reportagem tudo era falada em bolsa, né? É um jargão da época, né? Mas isso não existe, não. Mas vejam vocês, o brasileiro, nós, eu, vocês, e os investidores do mercado financeiro, é isso que eu quero dizer. Inverti as palavras. Mas vejam, nós precisamos do norte no Brasil, chão no Brasil, porque qualquer situação ruim no mercado americano, lá nos Estados Unidos, afeta nós, gente. Olha, quem que duvida das grandes empresas americanas? Ninguém. Estão indo tudo bem. Estão tudo só
uma comprando a outra, uma anunciando 14 mil de demissão, 30 mil de demissão, 47 mil, 49 mil pessoas de uma vez só, numa grande transportadora americana. Então, isso faz o papel deles entrar na queda. Entra por alguns dias, depois volta ao normal, ou leva um tempo para voltar ao normal, mas acaba voltando ao normal. É por isso que vocês brasileiros, quando olham, vocês veem, olhem para o lado direito, sempre da tela, vocês vão ver lá, está lá, de um ano atrás até o presente dia. Vocês vão ver, certo? Subiu 300%, 1.400 e tantos por cento, 1.700%. Por exemplo, a Palantir, de presente de hoje para um ano atrás, subiu 1.740%, certo? Inclusive, hoje está subindo muito no mercado, estava até 16 e poucos dólares, um pouco antes de eu começar aqui. Então, mas estava voltando, já estava 14, estava 13. Mas porque tem gente já vendendo, 14% no papel. É muito, não é? Então, muita gente, é o tal do maldito day trade que eu falo. Então, gente, o que eu quero alegar, que nós, do jeito que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente o mercado financeiro, se dá muito valor a tudo que ocorre lá no país, né, os Estados Unidos, e qualquer deságio num papel lá, por causa de balanço que não veio bom. Balanço, eles esperavam, por exemplo, 1 bilhão de lucro. Veio 999 milhões. Eu já falei várias vezes isso aí para trás. Rapaz, o papel cai até 15%, 20%. Mas em 2 dias recompram. Eu chamo aqui de jogar tarrafa. Eles jogam tarrafa. Joga tarrafa. Porque ficou barato demais. Não é? Isso é uma gíria que eu criei. Então, e recompõe a carteira, comprando barato, porque sabe que o papel tem norte, ele sabe que o papel é robusto. Mas um deságio desse provoca um tsunami dentro do nosso mercado financeiro, é isso que eu quero dizer. E para piorar, vem a mídia. Ah, é o fim do mundo. Ah, agora é o fim do mundo. E veio muita gente com papel, com os números anotados aqui. Ó, como é que caiu? Olha o gráfico como é que ficou. Pois é. Não é assim, não. A gente tem que pensar fora da caixa e falar: caiu? Ok, fique vocês para lá. Vamos continuar com o nosso papel, com nossos papéis dentro do nosso mercado financeiro, porque nós temos fantásticas empresas. O nosso problema é que o mercado é pequeno, porque o governo não cria força nenhuma para expandir o mercado. E ainda tem gente dentro do controle do mercado financeiro, que são da diretoria, igual falei outro dia, com capacidade de vir falar na mídia que o mercado financeiro brasileiro é um paraíso de papel fixo, prefixado, pós-fixado, assim, whatever. Então, mas falaram. Um absurdo, não é? Então, mas nós temos que. Nosso problema mesmo que eu vejo, no meu particular, é o empresário. Que tem muito empresário safadão mesmo, que atua para poder fazer uma limpa no mercado, dar uma limpada, entendeu? E usa os artifícios, como eu já falei aqui no correr desse áudio. Então, gente, pensem, comece a pensar sobre isso. Vamos ficar independentes. Hoje, os Estados Unidos deu a maior prova de que eu estou certo. Meteu um cala-boca lá na Índia, obrigando a Índia a ficar amiguinha na compra e venda de mercadorias, não é? Continuar do jeito que era antes do BRICS, sempre olhando para o mercado americano, porque o mundo inteiro quer olhar para o mercado americano. Mercado que eu falo, o chão de fábrica americano, desculpa, o chão de fábrica. Já não é o Wall Street nem o Nasdaq. Então, todo mundo quer, não é? O Brasil. Vocês não estão achando que o Lula está muito fresquinho, não? Está parecendo um bicho de pelúcia. É assim que eu estou vendo o Lula, um bicho de pelúcia. Cadê aquele homem que ficava babando em porta de fábrica? Né? Falando, e não sei o que, contra banco, inclusive, no primeiro governo dele. Se não houvesse aquela injeção de capital que aconteceu no Brasil, não por causa dele, é porque o mundo estava fazendo uma nova ordem ali, econômica, ali sem ser em questão de dólar, sem ser em questão do norte financeiro, mas
industrial estava havendo uma nova revolução ali, naquele primeiro governo dele, salvou o governo dele, que se ele fosse fazer tudo aquilo que ele falou em campanha, vocês lembram? Fechar bancos, fechar corretores, não sei mais o quê. Olha, ele estaria despenado e estaria aí num cemitério qualquer, certo? Porque ele mesmo ia morrer de desgosto, porque ele ia ser posto na parede com os erros dele. Então, quer dizer, veio aquela nova onda de negociação no mundo inteiro, não estou falando de mercado financeiro, não, é chão de fábrica, de todos os países, certo? E o Brasil entrou de sola, ganhou, também recebeu muito capital, salvou o governo, não é? Então, se ele fica fazendo, foi um grande governo, foi grande governo, não, aproveitou a carona dos investimentos internacionais, certo? Então, é aí que eu falo, nós temos que criar o nosso chão para nós sermos fortes e não ficar nessa dependência, gente, parecendo boneco de pelúcia igual ao Lula, certo? Nós temos que ser bravos, nós temos que criar nosso chão, certo? Se eu faço um trator em São Paulo, rapaz, eu quero que ele seja usado lá no Nordeste, mas eu quero criar lá uma indústria também para acabar a montagem dele lá, peças, certo? Ser criadas lá, certo? Como se diz, a nacionalização do trator que eu faço cá em São Paulo vai ser feita lá no Nordeste, mas lá não é o mesmo país, mas vai ser feita lá, é regional. Chega. É assim que eu quero dizer, você entendeu? Se a Embraer está indo muito bem lá em São Paulo, importando peças, vamos procurar nossa ciência, nossas pranchetas para criar essas peças, instruir nossos engenheiros em pesquisas, produzir melhor do que o que vem do exterior, entendeu? Vai custar caro? Melhor do que o tal do maldito, 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 que o governo faz aí, esqueci agora o nome do negócio, como é que é o nome, gente? Que o governo passa para os políticos, eu falei no outro vídeo, depósito, esqueci o nome agora, é secreto, orçamento secreto. Vocês desculpem, viu, gente, esse tempão que eu tomei aqui, mas é um orçamento secreto. Olha, custa muito menos para o Brasil criar essa leva de engenheiros pensadores, pranchetas, para criar exatamente a tecnologia que vem lá de fora, nós vamos criar a nossa, melhor, gasta muito menos com eles do que o governo gasta com as verbas secretas, orçamento secreto que chama, certo? E que só enriquece os políticos, porque eles não dão parecer de nada, certo? É igual cartão do governo, cartão de crédito do governo, né? Tem um nome que eu não recordo agora, que político usa e abusa e não dá em nada. O cara larga a pasta dele, vai embora, e ali foi 300, 500, 1 milhão de gastos com aquele cartão, né? E não se fala nada, né? E a família enriqueceu. Foi até para o exterior morar lá nos Estados Unidos. Então, quer dizer, é absurdo. Então, gente, mas tem que acabar isso. Então, é muito mais para o Brasil, muito mais o Brasil começar a pensar em revigorar, em criar. Revigorar não, porque está tudo uma porcaria, tudo é abandonado, tudo não existe. O Agreste não existe. Mato, chão duro, não é? Os biomas, praticamente, os que estão melhorzinhos, também está dando água, porque existe muita exploração em cima e tudo pondo para baixo, no sentido ambiental, não é? A exploração põe para baixo, mas é nós fazermos a expansão do país todinha, para eu poder comprar, certo? Eu não vou falar o nome, porque vão falar que eu estou influenciando, mas eu comprar um determinado papel, uma ação, de uma empresa de metalúrgica, de uma empresa de mineração, de uma empresa de celulose, de uma empresa fabril, e olha que a segunda linha tem coisa fantástica no Brasil, mas é fantástica mesmo, certo? Que praticamente não existe. Não existe calor para operar as ações. É impressionante. Pois é. Então, eu vou comprar, meu foco é o preço subir para o futuro. O dividendos é uma consequência, como eu já falei em muitos vídeos, mas eu sou satisfeito, porque eu sei que tudo que eu estou comprando está gerenciando emprego,
tá fortalecendo os empregos, né? Tá fortalecendo a expansão do país toda. Ops, aconteceu uma coisa lá nos Estados Unidos. O que foi? Agora uma empresa lá do setor de tecnologia, uma empresa do setor de farmácia, mostrou que está muito ruim do mercado de consumo, do setor de construção civil, começou tudo a cair. Entrou aqui, ó, saiu aqui, ó, saiu aqui. É isso que eu quero para o Brasil. Entenderam, seus pensadores fora da caixa? Vamos mudar o pensamento, entendeu? Que chega esse país para lá, rapaz. Olha o que eles fizeram com a Índia hoje. Prejudicou nós no Brasil, porque a política do Brasil é essa, o BRICS. Né? Que eu não sou 100% de acordo com o BRICS de negócio de exportação. É para criar dentro. É bom que eu fale isso aqui, porque depois vão me cobrar também. E eu falo isso sim, desde o dia que começou a se falar em BRICS, certo? Mas não é assim que é o meu pensamento. Não sou a favor de invasão de nada no Brasil. Eu sou a favor de nós fazermos, nós produzirmos. E nós temos tudo no Brasil. Tudo. Mas falta o quê? Primeiro, é o encaixamento empresarial, que as coisas têm que ser feitas assim. Porque do jeito que está muito fácil para o empresário, está muito fácil para o banqueiro. O banqueiro arrocha com juros gigantes. O empresariado tem um mercado garantido, praticamente, continua na mesma. Não é? Agora, o problema todo é o governo. Tem que pegar o governo assim, rapaz. Ó, vira de costas, dá um chutão no rabo desse governo, rapaz, para ele aprender a trabalhar. Pôr essa bancada de deputado que só fica lá bater caneta. Fulano, você é do partido tal, não gosto mais de você não. Você aí, você conseguiu passar no pente fino do governo? Você mudou de partido? Então aquela problemada toda que você tinha, ficou tudo esquecido porque você mudou de legenda? Ô canalhada! Que bando de vagabundo, rapaz! Vocês têm que tomar vergonha, entendeu? Ou vontade de passar um trator em Brasília e destruir essa porcaria, rapaz. Entendeu? Isso é um negócio nesse país, rapaz. O Brasil tem que tomar vergonha na cara, o povo tinha que bater lá, tem que começar a protestar. Entendeu? Inclusive, uma solução boa era acabar com essa blindagem que o político tem. Um decreto do governo acabando. Eu queria ver o Lula honrar as calças. Aí o seu Lula, honra a calça. Cria um decreto aí, ó, não mais blindagem para político. Certo? Não mais passaporte diplomático para político. Poder ficar passeando lá no exterior e só comendo verba pública e vai com o intuito de passear e fala que está fazendo um serviço político lá fora ou serviço de prestação de serviço para o Brasil. Porcaria nenhuma. Faz nada não. Entendeu? Tudo é mentirada para enganar o povo. Cria aí não mais blindagem, certo? E torce o pano podre que você tem aí no Brasil, torce esse pano podre cheio de políticos, torce mesmo para sobrar só alguns departamentos, algumas pastas de ministério. Para que essa cacarada de ministério, rapaz? E cada ministério tem o titular, tem o vice-titular, o vice tem vice do vice, tem vice do vice, e cada vice tem uma equipe gigante. Mas que canalhada de roubalheira que vocês são, rapaz. Vocês, entendeu? Vocês podem achar que tá bonito pro Brasil, mas para mim não tá, não. Tá? Para mim não tá, não. Tá? Eu vou pro buraco, porque eu tô perto pro buraco, tenho 67 anos, se eu viver mais 10 anos tá bom demais. Mas que eu que vivo até mais, mas se eu viver tá muito bom, mas eu já tô com o pé na cova. Então eu não vou ver isso melhorar, mas que ficasse esse entendimento. Porque talvez o senhor não consegue resolver esse problema, né? Sua calça não está honrando a calça, mas que jogue para cima do outro que vier, ou que o senhor reeleja, seja o que for. Seja o que for. Tá? Mas que faça. Porque é a chave do sucesso para tudo que eu falei aqui de errado. Da força americana que atua com qualquer problema deles no mercado financeiro, vem para cima de nós, cai em cima de nós. Nosso mercado financeiro deságua, cai, e muita gente perde dinheiro. O longo prazo, o médio prazo fica neutro. Né? E hoje praticamente todo mundo é curto prazo. Né? E curta a palavra até ofensiva, é curtíssimo. Né?
Então, quer dizer, é um absurdo. Como é que pode isso? E vai nós, década após década, vendo as mesmas empresas. O camarada babão de fábrica, porta de fábrica. Você babou demais, rapaz. Eu já gostei de você lá no passado, entendeu? Eu já falei disso em vídeos aí, ó. Quando você falava empregada ter carteira assinada, empregada ter direitos, receber férias, ter o abono desemprego. Você falava em muitas coisas assim e eu virei seu herói. Mas, e depois você mudou para prato de comida. E daí, rapaz? E daí, rapaz? E daí, rapaz? O que fez? Né? Eu não posso falar os nomes aqui, mas as empresas em São Paulo são as mesmas. Já observou isso, seu presidente Lula? As empresas são as mesmas. Né? E que elas estão melhorando. Ótimo, ótimo, não é? Ótimo. Veja que coisas fantásticas que nós temos. Né? Eu não posso citar o nome, mas veja empresas que nós temos, setores aí, que só estão ficando robustas. E eu bato palma, é isso mesmo. Né? Nosso agro saiu daquele chão lá, super produtivo, lá em todas as áreas lá pro lado do Goiás, e Mato Grosso, e desenvolveu. Mas meu prezado, quando o senhor estava na porta de fábrica babando e falando, né? O PT tinha uma greve, igual tinha na Vale. Na Vale eu pegava fogo a greve lá, né? Mas de repente a primeira fila ali, ó, a primeira fila dos protestantes, a segunda fila era o quê? Mais ou menos uns 30, 40 elementos que aparecia de onde? De São Paulo. É a linha do PT para gritar lá, aumento, aumento, né? Eu falei assim, esse troço vai feder. Eu pensava comigo, eu era um funcionário. Falei, esse trem vai feder. Eu tô por aqui com essa empresa, né? Tô por aqui. Mas espera aí. Chegou a linha de frente e a linha de trás para começar a protestar, lá no plenário lá do estádio, eu esqueci o nome daquele lugar, João Saldanha, eu não lembro mais o nome do estado, não. Desculpa. Mas era um recipiente de estádio, de jogar basquete, jogar futebol de salão, tudo coberto. O pessoal chegava. Eu falei, vai feder, porque não é assim que faz os protestos. Eu sou protestante, eu posso protestar. Eu sou funcionário. Eu estou com o uniforme da porcaria da empresa aqui, ó. Eu estou atravessado de raiva dos benefícios que eu tenho e a empresa não me paga e a gente tem que ficar mandando memorando para poder resolver um problema. Entendeu? Se fosse uma empresa inteligente, com questão do primeiro memorando, tudo estava resolvido. Não é? Não, vinha linha de protesto. Então, quer dizer, muita gente achava bacana, porque era um jeito de ganhar no grito, né? Mas eu achava errado, porque eu não acho que a política tinha que interferir dessa maneira, a oposição tinha que interferir dessa maneira. Esse é meu pensamento, né? Mas eu estou falando tudo isso para o senhor, meu prezado presidente Lula, porque é da sua pasta, rapaz. É dessa cadeira que o senhor esquenta ela todo dia aí, ó. Entendeu? Levanta e ninguém senta, porque isso aí está quente, entendeu? Mas é daí que tem que sair isso, tudo que eu estou falando, essa vontade política de resolver, rapaz. Entendeu? Para poder pôr esse país para frente. Não é ficar achando que está tudo bonitinho, não. São Paulo está do mesmo tamanho que era 50 anos atrás. As empresas estão no mesmo lugar. Se uma evoluiu, outra evoluiu, foi uma consequência. Igual eu já falei de vídeos para trás aí, a consequência do celular no Brasil. Que ela existe não é por causa que houve mão política que fez a telefonia no Brasil inteiro expandir, não. É tanto que numa evolução de uma banda para mais à frente, o presidente, o senhor Jair Bolsonaro, quis que começasse a funcionar em Brasília e não pôde. Porque estava dentro da pandemia, não tinha como as peças serem importadas para estruturar o parque do Distrito Federal. Que vergonha! Que vergonha! Enquanto que na China se fazia as peças, se fazia toda a tecnologia. Rapaz, como é que nós vamos conseguir fazer aquela tecnologia, hein? Se nós temos nem o emaranhado no Distrito Federal, né, nas ruas, nós tínhamos condição, os receptores, nós tínhamos condição de produzir. Quanto mais a tecnologia. Viu o nosso atraso, meu prezado? É muita coisa. Já está com 49 minutos, eu poderia falar mais 1 milhão de coisas, mas vou deixar para outros vídeos. Desculpe, gente, o meu desabafo, mas isso eu falo, porque eu falo de dentro de mim, certo? Eu não estou
preso a propaganda de nada, eu não estou preso a publicidade de nada, eu sou neutro. Para mim, se puser as legendas políticas na minha frente, eu meto a bicuda. Eu meto a bicuda. Tá? Eu não estou falando sinceramente o que eu sou, certo? Vocês nunca vão me ver engajado em mesa nenhuma discutindo blá, blá, com político, que eu não considero ninguém é político, mas está todo mundo com o rabo preso aí numa determinada situação, entendeu? Eu sou da opinião seguinte: passa um trator em Brasília para nós começar tudo de novo. Porque o Brasil tem muita inteligência e tem muita gente calada, muita gente que não pode falar. Não é calada porque está com medo de nada, não. É calado porque está desgostoso. Não tem como falar nada. O país virou uma porcaria, certo? Parece que o país está crescendo para dar errado. Só existe para dar errado, certo? Então as pessoas têm que ter medo também de morrerem. Porque igual aqui, eu estou fazendo vídeo para vocês, eu já recebi aqui, ó, alerta que eu estou sendo monitorado e tudo mais. Vem aqui para mim, ó. Por isso que eu estou fazendo de tudo para evitar os nomes, entendeu? Então, gente, tem muito bandidismo por trás de tudo que a gente faz. É isso que eu quero dizer. E coíbe essas pessoas que eu estou falando, que são os nossos pensadores, que poderiam estar ajudando, poderiam estar falando. Eu estou com muita coragem e vou falar, certo? Pois é. Olha, dê um joinha se vocês gostaram do meu comentário. Se inscrevam, comentem. Se vocês não comentarem, sabe o que o YouTube faz com a minha mensagem? Lixo. Porque aquele senhor falou aquilo está falando para as paredes. Né? É assim que vai ser. Ué. Então, quer dizer, a gente tem que lutar para melhorar. Né? Quem pode falar alguma coisa, que fale. Mesmo que eu esteja falando abobrinhas, se vocês acharem que é abobrinha, vocês não tá assim, ó. Aqui, ó, é assim. Mas se vocês estão achando que eu estou falando bem, dê o joinha. Isso é muito importante para nós, tá bom? Para o desenvolvimento meu, de vocês, dos nossos filhos, principalmente nossos filhos, gente. Tá bom? Eu já estou velho, eu já estou com o pé na sepultura. Mas vocês não estão. Vocês estão com um grande norte pela frente. Mas esse grande norte é só se o Brasil der uma chacudada assim, e entender o que eu estou falando. Porque o Brasil vocês não precisam esperar nada, não. Está muito ruim mesmo. Certo? É igual eu falei durante esse áudio todinho e outros. Parece que a pessoa lá só quer ficar rindo, mostrando as canjicas brancas, né? A ferradura branca, e como se aquilo lá fosse um paraíso, e todo mundo, eu vejo todo mundo como um bicho de pelúcia, porque é completamente diferente de mim, que estou aqui na calçada, suando sovaco, trabalhando, abrindo toalha, vendendo copinho. Né? É isso, gente. Nós não podemos deixar essas condições continuar, não, porque nós não estamos mais nos 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás. Não, nós estamos em 2026, meu pessoal. Olha como é que a China cresceu, olha como é que a Índia cresceu, certo? Então é isso que é importante. E olha que a América ainda conseguiu passar o trator hoje. Hoje é terça-feira, 3 de fevereiro, conseguiu passar o trator e fazer a Índia tomar uma atitude contra o BRICS, que é não comprar mais o petróleo da Rússia. Então nós temos que entender que a América é uma superpotência ainda. Apesar que muitos forenses vêm aqui para falar que acabou a América, acabou não sei o quê. Mentalidade que está muito curta. Por isso que falam. Mas não é uma potência e nós temos que combater isso. Nós temos que ser gigantes também, gente. Certo? É isso, tá? Para despedir, muito obrigado a vocês que disponibilizaram o tempo de vocês todos. E uma coisa muito importante, o Brasil precisa de uma ogiva nuclear, tá? Uma é pouca. Na minha opinião, centenas. Submarino nuclear, porta-avião nuclear. Nós temos que ter isso. Só assim que a gente vai desenhar um futuro melhor para nossos filhos, viu? Para ser respeitado. Porque a potência lá do tio Sam só respeita quem tem isso. E mesmo assim eles passam por cima. Olha o que fizeram com a Índia. Tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigado. Desculpa, tá? Mas é importante falar.